A audiência é designada, mas o seu cliente não dispõe de equipamento para participar da videoconferência. Olha, medida de prevenção. Procure sempre saber disso antes da audiência. Converse com o seu cliente. Olha, você tem um celular, um computador que te permita participar? Você tem um bom sinal de internet? E por que eu estou te dizendo isso? Porque se a audiência for no juizado especial, o comparecimento das partes é obrigatório. Ainda que o seu cliente não vá prestar depoimento pessoal, ele precisa estar na videoconferência. E você tem que alertar o cliente sobre isso, principalmente sobre as consequências do não comparecimento. Então, o juiz marcou a audiência de instrução no juizado especial. O seu cliente tem que comparecer, seja na videoconferência ou seja presencialmente. O que você vai fazer? Na véspera da audiência, pelo menos, você vai perguntar para o seu cliente, olha, você tem como participar desse ato? Tem celular? Tem computador? Tem um bom sinal da internet? Se ele ficar na dúvida, você vai dizer para ele, então vá para o meu escritório, que nós vamos participar juntos. Você não vai ser ouvido, mas você tem que estar no ato, sob pena do juiz arquivar o processo ou decretar a revelia, caso o seu cliente seja o requerido. Professor, eu posso falar para que ele vá lá no fórum, onde as testemunhas vão ser ouvidas? Pode. Agora, se ele quiser ser ouvido à distância, ele tem que saber que se a internet dele falhar, se chegar no dia ele não conseguir entrar, pode ser que o juiz extinga o processo se for no juizado. Se for na justiça comum e o seu cliente não for ser ouvido em depoimento pessoal, ele não precisa nem comparecer. Mas se ele for ouvido em depoimento pessoal, ele vai ter que estar no prédio do fórum, como a gente já viu. Olha, o que você precisa estar atento, né? Você precisa entender que a responsabilidade por ter uma conexão de internet é daquele que quer participar por videoconferência. Por quê? Porque senão ele tem que ir presencialmente no fórum, tá bom? Se o juiz autorizar, por exemplo, que o seu cliente seja ouvido em depoimento pessoal à distância, imagina que vocês fizeram um negócio jurídico processual. É mais garantido que você leve ele para o seu escritório para evitar problemas. Foi exatamente isso que eu enfrentei esses dias atrás. Deixa eu te contar essa história. As partes fizeram um negócio processual concordando que o depoimento pessoal de cada uma fosse colhido à distância. As duas partes eram duas empresas, cada uma com sede em diferentes cidades, então eles fizeram um negócio jurídico. Olha, o autor quer ouvir o réu e o réu quer ouvir o autor, mas cada um quer ser ouvido na sua casa, no seu local de trabalho, por videoconferência. Ótimo, negócio processual, eu, juiz, homologuei o negócio. Chegou no dia da audiência, o cliente foi para o escritório da advogada, começamos a audiência e a internet da advogada estava péssima. Ela respondia e vinha toda picotada a resposta, não dava para entender. Ela me ouvia bem, mas quando ela mandava informação, a informação chegava picotada. A advogada da outra parte, também por videoconferência, estava perfeito. Ela respondia, eu ouvia perfeitamente. Eu falava, a advogada da outra parte me ouvia perfeitamente. Ficou claro, então, que a internet do escritório da advogada não tinha uma boa taxa de upload. Ela falava, mas ninguém conseguia entender. O que ia significar isso processualmente falando? A parte não compareceu para o depoimento pessoal. O juiz ia considerar o quê? Simplesmente a confissão da parte. Ora, a parte ela tinha a opção de ir ao fórum. Ela optou, através de um negócio processual, por participar por videoconferência. Ela não providenciou internet de qualidade para participar do ato. Eu fiquei lá 5, 10 minutos me esforçando para ver se dava para entender o que ela falava. E aí eu falei, doutora, eu vou suspender a audiência por 10 minutos para que a senhora providencie uma outra internet. Caso a senhora não volte, ou volte da mesma maneira, eu vou considerar que a parte não compareceu e vou aplicar a pena de confissão. Nesse momento, ela foi atrás de outra internet, ela entrou pela internet do celular dela, a
qualidade estava melhor. Não sei nem se foi pelo celular dela, se foi pelo celular de uma estagiária que estava na sala. Enfim, ela entrou por outra internet, nós conseguimos realizar o ato. Então, entenda, é medida de prevenção sempre você falar com o seu cliente para saber se ele dispõe de equipamento e se ele dispõe de uma boa internet. Caso ele fique na dúvida, mande ele para o seu escritório. Caso vocês dois fiquem na dúvida, vá presencialmente ao fórum. Aí você elimina todo tipo de problema, tá bom? É importante que você saiba como enfrentar esse tipo de situação, porque ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas agora você já está preparado, beleza? O juiz marca a audiência apenas presencial, mas você quer participar à distância. Ah, professor, a audiência é em outra comarca. Eu vou ter que me deslocar, vou ter que gastar com passagem. A minha parte, o meu cliente não vai ser ouvido, mas ele quer participar por videoconferência. Mas o juiz marcou a audiência apenas presencial e você quer participar online. Aí vem a grande pergunta: é direito do advogado ou da parte participar da audiência à distância, de forma online? Meus amigos, atualmente, no dia em que eu faço essa aula, não há uma regulamentação sobre isso a nível nacional. Cada tribunal tem regulamentado ou orientado os juízes de uma maneira. Então, você tem que ficar esperto, esperta para conhecer eventual legislação local, já que no âmbito do CNJ nada foi tratado a respeito ainda, tá bom? Olha, no Mato Grosso do Sul, a Corregedoria, ela baixou uma orientação para os magistrados. Que orientação foi essa? Para que os magistrados, caso a parte solicite, que o magistrado disponibilize o link de videoconferência. Se o advogado quer participar à distância e o juiz tem meios para fazer a videoconferência, por que não fazer? Qual é o sentido de eu obrigar o advogado a sair do escritório e vir ao fórum, se eu posso, com o equipamento que eu tenho em mãos, deixar que ele participe à distância? Lembra, presencialmente, só testemunhas e partes que serão ouvidas. Fazendo isso, eu coloco em prática o princípio da cooperação. Então não tem essa do juiz falar assim, não, eu que mando no processo e aqui vai ser só presencial, o advogado que se vire. Meus amigos, é esse tipo de atitude que faz com que o distanciamento aumente cada vez mais. O juiz e o advogado, eles precisam atuar em sintonia. Óbvio que cada um defendendo o seu ponto de vista processual. Se o advogado discorda do juiz tecnicamente, ele vai recorrer. Agora, eles precisam entender que ter um bom ambiente de trabalho é bom para todo mundo, principalmente para a imagem da justiça. Então, se eu tenho equipamento de videoconferência, o advogado quer participar à distância, é óbvio que eu vou fornecer o link para ele, tá bom? Mas, você, nos seus casos concretos, se acontece isso que eu estou dizendo, o magistrado marca só presencial e você quer participar à distância, você vai peticionar, vai apelar para o bom senso do juiz, justificando, excelência, por que a minha participação deve ser online? Olha, isso não prejudica o processo, não prejudica os demais envolvidos, isso gera para mim economia de dinheiro, economia de tempo, e não vai trazer nenhum prejuízo para o processo e nem para a parte contrária. Mostra em petição quais são os ganhos, para que o magistrado, se ele for indeferir, ele vai ter que enfrentar os seus argumentos. Olha, como eu disse, infelizmente, isso ainda não está regulamentado pelo CNJ e nem pela maioria dos tribunais. Infelizmente, isso ainda está no âmbito de discricionariedade de cada juiz, mas é preciso urgentemente mudar e padronizar. Eu sei que muitos magistrados participam das minhas aulas, participam dos meus treinamentos e agora é a hora, enquanto não vem uma regulamentação geral, agora é a hora, meus amigos,
da gente simplesmente usar da empatia, da gente simplesmente se colocar no lugar do outro. Ora, eu como magistrado posso facilitar a vida de um outro profissional? Isso é ser empático, usar empatia. Sim, eu vou fazer isso. Com isso, eu diminuo a distância, eu diminuo o ruído. O advogado, quando ele puder cooperar com o juiz, ele vai fazê-lo. Para quê? Para que a gente tenha um bom ambiente de trabalho. Então, magistrados do meu Brasil que estão assistindo essa aula, a galera que trabalha na assessoria de juízes, que eventualmente vai despachar um pedido nesse sentido, tenha em mente que a empatia ela tem que ser praticada dentro do processo. Ainda que o advogado não justifique, ora, se para ele é mais cômodo, é mais fácil fazer a audiência do escritório sem ter que sair do escritório e ir até o fórum, gastar com deslocamento, ficar preso lá no corredor do fórum. Ora, enquanto ele aguarda o início da audiência, ele está trabalhando, ele pode adiantar as coisas dele, assim como você, juiz, também. Vai chegar um momento, meus amigos, vai chegar um momento que o juiz também vai fazer a audiência da onde ele estiver. Inclusive, eu tenho um colega de magistratura que ele está hoje fazendo mestrado na Alemanha e judicando normalmente, trabalhando lá, fazendo as audiências por videoconferência, sem nenhum prejuízo para o jurisdicionado e melhorando ainda mais o conhecimento para depois prestar uma jurisdição ainda melhor. Então, empatia é a palavra de ordem. Professor, mas e se o juiz eu pedir para que ele marque a audiência por videoconferência e não apenas presencialmente e ele indeferiu? Nesse caso, como ainda não há uma regulamentação a nível nacional no sentido de garantir ao advogado e à parte a videoconferência, eu não recomendo que você recorra, porque eu não vejo prejuízo. O prejuízo estaria se o juiz não autorizasse a videoconferência e não te desse a possibilidade de você assistir presencialmente, tá? Então, não dá para falar em prejuízo. O que eu recomendo, então? Bom senso. Vai sempre despachar pessoalmente com o juiz, justificando, explicando a necessidade, beleza? Você já sabe como agir em mais essa situação inesperada.